Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo aqui pelo Instagram. Tô com a voz já, só pegar aqui rapidinho. Estão aí, pronto. Ok. Boa noite, Walter Pimenta. Não tá ruim, tá travando aí pra vocês, não tá? Vou lá para a sala, porque lá o sinal é um pouco melhor. Hoje está travando aqui. Minutinho. Vamos continuar a nossa aula. Opa, vai ficar escuro aqui, mas momentaneamente. Opa, deixa eu ligar a luz aqui. Momentinho, meninos. Pronto. Aliás, pronto, nada. Deixa eu ligar outra luz aqui para ver se melhora a imagem para nós iniciarmos a nossa aula, tá? Pronto, deu uma melhorada. Opa. Ok. Vamos lá, pessoal. Pronto, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Boa noite, Luzia Pereira, boa noite. Naira Núbia, boa noite. Natiele Machado, boa noite. Fábio Breno, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Carlos Magno, boa noite. Ana Paula Concurseira, boa noite. GPS de Itaquaralto, direto para a live. Eu estava agora há pouco lá no GPS de Itaquaralto, saí correndo para poder chegar aqui em tempo. 2, 3 minutinhos de atraso, mas chegamos. Meninos, eu quero saber de vocês que fizeram a prova da Guarda Metropolitana de Palmas. E aí, Raimundo Portuense, boa noite. Boa noite, Luana. Marliane, boa noite. Tião Viola, boa noite. Érica Alves, seja bem-vinda, Érica. Cleidmar, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, De Júnior Andrade. Boa noite. Qual o assunto da live de hoje? Se eu tivesse as questões da Guarda Metropolitana, eu ia destrinchar elas por aqui. Como eles não liberaram as questões e ninguém tinha acesso a elas para me enviar, faz um favor para mim. Só liga. Boa noite. Então nós vamos continuar falando um pouco sobre Tocantins, já que não temos as questões para trabalharmos. Pati lá de Araguatins, boa noite. Fran lá de Ananás, boa noite, seja bem-vinda. Ok, Maria Isabel, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre Tocantins? O Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social. Estou aqui no plantão assistindo a live. Maurício de Souza, boa noite. Jaque, boa noite. Eterna professor. Ô, Jaque, obrigado pelo carinho. Vamos lá, professor. O que nós precisamos saber sobre o Tocantins, que ainda é abordado e como é abordado? Meninos, tem um conceito básico que a gente precisa entender, porque é mencionado em provas, e muita gente, por ausência de utilizar essas palavras no dia a dia, acaba se perdendo. Só minha voz, eu estou na puberdade, aí a voz está mudando um pouquinho. Oh, Lélion Costa, o senhor só cumprimenta os tocantinenses, de forma alguma. Seja muito bem-vindo. Professor, qual o número da população do Tocantins? Brenda, só para situar em relação a essa questão de população, vou até mencionar sobre ela para tirar essa dúvida sua, tá? O Tocantins, o censo do IBGE de 2010 foi o último censo finalizado no Brasil, tá? O último censo agora que está sendo feito é o de 2022, que não foi concluído ainda. Professor, você quer dizer o quê? Que, segundo o censo de 2022, nós temos no Tocantins quase 1.600.000 habitantes. Quando ele vier a ser finalizado nos próximos dias, ele provavelmente vai ter superado 1.600.000 habitantes. Então, quando se fala de população do Tocantins, você considera aí aproximadamente 1.600.000. Quando se fala, eu falo porque não foi finalizado, porque aqui em casa mesmo não chegaram a fazer o censo. 2 dias atrás, eu estava saindo de casa, indo a Porto Nacional com minha esposa e minha filha, e os dois que estão na barriga, no forno, né?
E me deparei com a recenseadora numa outra casa aqui perto. Já peguei o telefone e falei assim, não, vamos marcar para a gente fazer isso, porque tem que finalizar o censo e tem que contabilizar a população correta de Palmas. Não só de Palmas, mas de todos os municípios no país. O que nós temos? Se eu pergunto a vocês agora, quais são os 5 municípios de maior população? Diga para mim, Edna, lá de Dianópolis, quais são os 5 municípios no Tocantins de maior população hoje? Na sequência. Alguém sabe me dizer? O Jeremias lá de Gurupi. Na sequência, qual é? Shirley Silvia Lobos. Silvia Bolos. Boa noite, Silvia. Vanessa Guedes. Primeiro, Palmas, com 334 mil habitantes. Segundo, Araguaína, com 186 mil habitantes. Terceiro, Gurupi, com 83 mil habitantes. Quarto, Porto Nacional, com 71 mil habitantes. E quinto colocado, Paraíso do Tocantins, com 51 mil. Professor, então é Palmas, Araguaína, Gurupi, na sequência, Palmas, Araguaína, Gurupi, Vila Raiara. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Professor, esses 5 municípios têm quantos habitantes? Olha, não chega a 50%, na realidade, próximo a 45%, aproximadamente 45% da população do Tocantins está concentrada em 5 municípios apenas. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Professor, me diga uma coisa, em relação a esses municípios, depois de Paraíso, por curiosidade, é Araguatins? Não. Araguatins era o 6º em população, mas nesse censo, Araguatins já foi superada por Colinas. Hoje o 6º município em população é Colinas, Tocantins, depois o município de Araguatins. Se nós formos pegar aí, nós temos apenas 7 municípios, 5 municípios com mais de 50 mil, 7 municípios com mais de 40 mil habitantes no estado. Professor, o Tocantins é um estado de pequena população absoluta? Com certeza, pequena população absoluta, pequena população total. Se você for pegar 1,5 milhão de habitantes, quer dizer, 1.600.000, a cidade de Goiânia tem praticamente isso. Somente a cidade de Goiânia. Então, nós temos uma pequena população absoluta. Professor, e em relação à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, nós também temos uma baixa densidade demográfica. Professor, o que é considerado uma densidade alta? Densidade alta é acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. No Tocantins, nós temos menos de 10 habitantes. Na realidade, se aproxima entre 5 e 6 habitantes por quilômetro quadrado. Nós não chegamos a 6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, temos uma baixa densidade demográfica e temos uma baixa população absoluta, uma pequena população absoluta. O destaque que se tem, é claro, é para Palmas, capital. Já se abordava na prova anteriormente, falando que Palmas, Tatiele Xavier, seja bem-vinda. Professor, vamos falar um pouco sobre matriz produtiva e matriz energética hoje. Vamos falar sobre isso, sobre economia, sobre produção agrícola do estado, vamos abordar os assuntos. Mas voltando um pouquinho em relação a essa questão, deixa eu só desativar um pouquinho os comentários aqui. Aliás, antes de desativar, deixa eu colocar o contato de acesso para quem quiser apostilas. Um momentinho, tá? 63 98485 7576. Apostila de Geografia do Tocantins, História do Tocantins e também de Palmas. Quem quiser apostila gratuita, é só mandar um WhatsApp para esse número que está fixado aí. Ok. É só mandar um WhatsApp para esse número que está fixado aí, que vocês vão receber material gratuito de Geografia e História do Tocantins. Faz o seguinte, tira um print rapidinho dessa tela, que eu vou desligar os comentários para a gente continuar a aula, tá? Então tira, que aí você pega o número que está aí afixado e posta para os outros colegas, amigos que quiserem, porventura, que quiserem receber material também, ok? Tranquilo? Vou desativar comentário agora, tá? Vamos lá, meninos. Bom, falamos um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho sobre economia e, é claro, sobre a matriz energética do Tocantins. Professor, quando se fala de energia no Tocantins, a nossa energia, na realidade, ela vem das usinas hidrelétricas, certo? O que se produz de energia elétrica aqui no Tocantins é muito, mas muito acima do que se consome. Professor, me dê um exemplo. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pega a usina hidrelétrica de Lajeado, Luiz Eduardo Magalhães, ela praticamente sozinha abastece o Tocantins inteiro no consumo de energia.
e a usina de Lajeado gera apenas 902 megawatts de energia. Se nós fizermos a sequência das usinas hidrelétricas no Tocantins, nós temos do norte para o sul, tá? No Rio Tocantins, não no estado. Lá no estado do Pará, Rio Tocantins, município de Tucuruí, você tem a usina hidrelétrica de Tucuruí. A usina de Tucuruí, ela gera mais de 8.300 megawatts de energia. É uma das maiores hidrelétricas do Brasil e disparado a maior usina hidrelétrica que se tem no Rio Tocantins, mais de 8.300 megawatts. Professor, subi no rio, saindo lá de Tucuruí, chegamos no Bico do Papagaio, a usina hidrelétrica de Estreito. A usina de Estreito gera mais de 1.000 megawatts de energia, certo? 1.087 megawatts é a usina hidrelétrica de Estreito. Professor, Estreito fica na divisa do Tocantins com o Maranhão. Perfeito. Do lado do Maranhão, município de Estreito, do lado do Tocantins, município de Águia R9. Opa, travou um pouquinho aí porque a bateria já está dando sinal aqui. Daqui a pouco eu procuro o carregador, porque eu acho que eu estou sem ele, ó, vê se pode. Acho que está um pedaço no quarto, outro pedaço está no carro. Mas vamos lá, continuando por enquanto. Em relação à usina hidrelétrica de Estreito, se localiza entre Estreito e Aguernópolis, gera 1.087 megawatts. Se eu continuar subindo o Rio Tocantins, chego na usina Luiz Eduardo Magalhães. A usina de Luiz Eduardo Magalhães, que é popularmente conhecida com o nome de usina de Lajeado, se localiza na região central do estado, próximo a Palmas, com um total de 902 megawatts. Compara comigo. Tucuruí, mais de 8.300, Estreito, 1.087, Luiz Eduardo Magalhães, ou usina de Lajeado, com 902 megawatts de energia. Professor, continua subindo o rio, sentido ao sul do Tocantins. Eu tenho Peixe Angical, a usina de Peixe Angical com 452 megawatts de energia. Depois, ainda mais ao sul do estado, usina de São Salvador, com 243 megawatts de energia. Já no estado de Goiás, ainda Rio Tocantins, eu tenho a usina de Canabrava. A usina de Canabrava, ela gera 465 megawatts. E a usina de Serra da Mesa, Canabrava fica entre Minaçu e Cavalcante, e a usina de Serra da Mesa, no município de Minaçu, em Goiás, gera 1.275 megawatts. Professor, se na prova, por acaso, vier abordar o seguinte: qual a maior hidrelétrica no Rio Tocantins? Tucuruí. Quais as únicas hidrelétricas que geram? André Venturini, meu amigo André, amigo de infância, cara. Seja muito bem-vindo, André. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Que bom. Estive em Porto, infelizmente não te fiz uma visita porque estava um pouco corrido, mas eu vou te fazer uma visita, viu? Em relação às 3 hidrelétricas que geram mais de 1.000 megawatts de energia, 3. Primeiro, Tucuruí. Segundo, lá no estado do Pará, Rio Tocantins, estado do Pará. Segunda colocada, você tem usina de Serra da Mesa, no Rio Tocantins, porém estado de Goiás, certo? Que gera 1.275 megawatts. E a terceira colocada, a usina de Estreito, entre o estado do Tocantins e o estado do Maranhão, que é a usina de Estreito, com 1.087 megawatts. Apenas 3 usinas hidrelétricas, apenas 3 no Rio Tocantins, geram mais de 1.000 megawatts de energia. Apenas 3. O Jocélio Léo está perguntando o seguinte: por que a energia por aqui é tão cara, com tanta usina gerando energia? Em vista da energia em Goiás, que não tem tantas usinas. Sabe o que acontece? Muita gente se pergunta isso. Primeiro, a gente tem que colocar na nossa mente que a usina hidrelétrica ela não é estatal, tá? É setor privado. Setor privado ela não visa o lado social, apesar de que tem uma legislação que prevê um percentual nesse sentido, mas não é o que nós estamos discutindo. O Tocantins, quando eu havia falado para vocês, o Tocantins de população total, ele tem aproximadamente a população da cidade de Goiânia. Aí eu pergunto para você, Jocileléu, acho que desculpa, eu falei assim, mas Joceliléu, eu não sei, é o nome composto assim mesmo ou tem outra coisa misturada aí? Joceliléu, não sei, é diferente o nome. Desculpa, tá? Voltando à nossa questão, foca aqui não é o nome. É muito mais barato você fazer a manutenção de uma rede de energia, você distribuir energia para 1,5 milhão de pessoas concentradas em uma cidade só, do que você fazer a distribuição dessa energia para 1,5 milhão de pessoas espalhados, 1.600.000, espalhados por uma área de 277,7 mil quilômetros quadrados.
Ou seja, o custo de manutenção e distribuição dessa rede de energia é muito maior do que o que ocorre lá em Goiás, por exemplo. Entendeu aí a situação? Por que a energia aqui acaba se tornando cara? É só por isso? Não. Você tem também ICMS, que não é barato aqui no estado de Tocantins. Você tem o fato de que a energia aqui produzida vai para a central de distribuição, certo? Linhão Norte-Sul, vai para a distribuidora lá no estado de Goiás e lá retorna para cá, e tudo isso gera um custo, tornando a nossa energia ainda mais cara. Professor, resumindo, aqui não vai ficar barato. Não, sabe o que você faz? Quer tornar a energia barata? Faz investimento em energia solar. Professor, você está brincando? Não, estou falando sério. Faz um investimento, pega um financiamento aí no banco, as próprias empresas que instalam energia solar, elas financiam para ti. Entendeu? Elas dividem para você. Você vai pagar praticamente a mesma parcela que você paga da energia, você vai pagar a parcela de financiamento da energia solar. Eu não estou aqui fazendo propaganda para indicar nome de empresa, não. Apesar de que tem um ex-aluno meu que faz, o Leonardo, instalou aqui em casa, estou até querendo ampliar um pouquinho, viu? Porque a conta eu achei que já veio um pouco cara. Mas faço investimento, ok? De energia solar. É a única oportunidade que nós temos aí para fazer a energia ficar mais barata hoje. Professor, poderia falar um pouco sobre os grupos indígenas, os povos indígenas Tocantins? Posso também, Pati, Beto, Eve. Bom, sobre as hidrelétricas, compreendeu aí, são 7 hidrelétricas, das 7, 3 não se encontram no Tocantins, que é Tucuruí no estado do Pará, Serra da Mesa em Canabrava no estado de Goiás, e as demais, Estreito, envolve Tocantins, Maranhão, assim como Luiz Eduardo Magalhães, que está no Tocantins, Peixe Indical no Tocantins, São Salvador no Tocantins. Tudo bem? Detalhe, tá? Todas essas hidrelétricas que eu mencionei estão no Rio Tocantins. Professor, e o Rio Araguaia não tem usina hidrelétrica em seu leito. Por que no Rio Araguaia não possui usina hidrelétrica em seu leito, professor? Por um motivo simples. O caso do Rio Araguaia, ele é um rio de planície. Rio de planície é relevo plano e baixo. Relevo plano e baixo, correnteza fraca. Correnteza fraca, o potencial para gerar energia elétrica é menor. Não só isso. O potencial é menor e como o relevo da região é plano, sabe o que vai acontecer se eu construir uma represa num rio, cujo relevo ao redor é tudo plano? O represamento da água vai gerar um impacto ambiental gigantesco. Então, no Rio Araguaia nós não temos hidrelétrica e no Rio Tocantins nós temos 7. Professor, mas e na prova, se cair falando assim, existe projeto para a construção de usina hidrelétrica no Rio Araguaia, está correto afirmar isso? Tá, existe projeto, só não está em construção. Professor, existe projeto para ampliar a quantidade de usinas hidrelétricas no Rio Tocantins. Está correto afirmar isso? Tá também. Existem mais projetos hidrelétricos no Rio Tocantins, mas que até o presente momento não está em fase não está em fase de construção, tá? Eu estou vindo aqui na garagem para poder pegar o cabo do celular, porque senão nós vamos ficar sem bateria daqui a pouquinho, tá? Um momentinho. Só puxar o cabo aqui. Pronto. Esqueci de carregar o celular. Pois é, né? Vamos lá, meninas. Agora deixa eu pegar. Tô só com o cabo, deixa eu pegar a ponta do carregador. Mas vou continuando aqui com vocês. Então, professor, eu preciso saber que o Rio Tocantins é um rio de planalto, que o Rio Araguaia é um rio de planície. Pronto, sei disso? Bom demais. Rio Tocantins é de planalto e Rio Araguaia é rio de planície, ok? Rio de planalto, mais favorável à implantação à construção de usinas hidrelétricas. Rio de planície, mais favorável à navegação. Mas, professor, eu vi uma questão na prova de concurso que falava assim, que o Rio Araguaia, por ser um rio de planície, era impossível a construção de hidrelétricas em seu leito. Essa afirmação é correta? Não, não é correta. Uai, professor, mas você acabou de dizer que o Rio Araguaia não tem usina hidrelétrica. Realmente não tem, mas não é impossível a construção. O que eu quero dizer para vocês, o potencial para gerar energia é maior no Rio de Planalto. O impacto ambiental com a construção de hidrelétricas é menor em Rio de Planalto. Então você gera mais energia com menor impacto. Mas não quer dizer que em Rio de Planície, que vai ter menor potencial e pode gerar maior impacto ambiental, não quer dizer que é impossível a construção. A tecnologia hoje permite a construção de hidrelétricas, sim, em rios de planície também. Entenderam aí? Ok? Eu vou ficar meio desajeitado aqui. Deixa eu afastar as coisas aqui para ver se... Já a gente faz... Pronto.
olhar aqui. Inverter. Ok, meninos. Eu acho que quando chegar aqui, minha esposa ver nesse visual aqui, ela não vai gostar, não. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Não que eu seja um homem frouxo, tá? Eu só evito discussão sem necessidade. Frouxo jamais. Obediente sempre. Ok, vamos lá. Tô colocando aqui, mudei de lado porque tô com um cabo aqui na tomada. Tranquilo, meninos? Lembra, Jocely, tá falando, meu nome é Jocely, desculpa. Oi, Jocely, perdão. Agora ficou mais fácil. Em relação às usinas hidrelétricas, ao Rio Tocantins, ao Rio Araguaia, ficou claro em relação a isso. Teve uma questãozinha que foi abordada sobre o Rio Tocantins, que falava assim, ó, que o Rio Tocantins, ele tem suas águas envolvendo algumas unidades da federação, que era o Distrito Federal, que drenam, né? O Distrito Federal, o Estado de Goiás, o Estado do Tocantins, o Estado do Maranhão e o Estado do Pará. 5 unidades da federação têm suas terras drenadas pelas águas do Rio Tocantins. Aí eu pergunto, isso foi questão de prova. E a afirmativa é verdadeira ou é falsa? Responde aí para mim. Diz aí. É verdadeira ou é falsa essa afirmativa? Afirmativa, meninos, é verdadeira. Por que é verdadeira, professor? Olha, porque o Rio Tocantins, na realidade, ele nasce no entorno do DF e tem afluentes do Rio Tocantins que saem de dentro do Distrito Federal. Então, envolve DF, sim, envolve Goiás, envolve Tocantins, pega a divisa do Tocantins com o Maranhão, usina do Estreito, e pega, é claro, o Estado do Pará. A bacia Tocantins-Araguaia, ela deságua próxima, fica entre Belém e a foz do Rio Amazonas. Pertence à bacia amazônica? Não. A bacia do Rio Amazonas, de forma alguma. Mas está muito próximo ao local onde desemboca a bacia do Tocantins-Araguaia com a foz do Rio Amazonas. Ok? Foz é o local onde o rio deságua, né? Desemboca. Tá tranquilo aí? Quem não está seguindo, por favor... segue aí no Instagram. Marca os colegas aí. Deixa eu desativar um pouquinho os comentários. Ok. Tranquilo. Professor, vamos falar um pouquinho sobre povos indígenas. O que falar sobre os povos indígenas do Tocantins? Falar de povo indígena, já que estamos aqui rodando, deixa eu pegar aqui um exemplar da nossa querida boneca Hichoko. Aqui, ó. Essa aqui é maior do que a que normalmente eu mostro para vocês. Aqui eu tenho um exemplar da boneca Hichoko. Professor, eu preciso saber o que dessa boneca. Primeiro, o nome dela, Hichoko, já foi abordado em prova. Segundo, a que tribo pertence? Tribo Carajá. Terceiro, onde se localiza a tribo Carajá? Se localiza na Ilha do Bananal. Os índios Carajá, indígenas Carajá, localizados na Ilha do Bananal, são aqueles que fazem esta boneca Hichoko, considerada desde 2012 Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Professor, o que quer dizer um patrimônio cultural imaterial? Qual a diferença de patrimônio cultural imaterial para patrimônio cultural material? Meninos, se essa cair e quebrar, existe outra? Existe, eu tenho outra. Só porque você tem, professor? Não, é porque existem outras no mercado. Professor, o que é mesmo? O que você quer dizer com isso? Que o patrimônio cultural material, ele é único. É único. A Catedral Nossa Senhora das Mercês de Porto Nacional é um patrimônio cultural material. Isso aqui é um patrimônio cultural imaterial. Se a catedral for destruída, não existe outra no mundo, certo? Ela é única, é peça única. Agora, se essa boneca Hichoko, pertencente à tribo Carajá, for destruída, eu consigo comprar outra. O que é o patrimônio cultural não é a boneca em si, é a arte milenar ou centenária, passada de geração a geração entre os povos indígenas. É a cultura, a arte envolvida na confecção de uma boneca como essa. É isso que é o patrimônio imaterial, simbolizado na boneca Hichoko. Entendeu aí a diferença entre imaterial e material? Ainda falando sobre os indígenas, vou colocar minha boneca ali na mesa para não quebrar, né? Ainda falando sobre os indígenas, tá vendo aqui, ó, lá atrás? Isso, lá atrás. Aquilo ali é o que mesmo? Capim dourado, não é? Falando em capim dourado, a gente já fala do jalapão. Mas eu pergunto a vocês, tem uma tribo indígena, um povo indígena, né?
Tem um povo indígena que eles... Deixa eu colocar o cabo aqui de volta. Tem um povo indígena que eles também fazem artesanato com capim dourado no estado de Tocantins. E isso já foi abordado em prova. Professor, quem é esse povo indígena que desenvolve artesanato com capim dourado no estado de Tocantins? Que já foi abordado em prova. Uma vez que na região do Jalapão não tem indígena, professor. Que povo é esse? Meninos, falei em capim dourado, falei do Jalapão. Isso é verdade. Capim dourado é lá do Jalapão. Mas os indígenas xerente, localizados à direita do rio Tocantins, na região central do estado, do município de Tocantinha, eles desenvolveram também o artesanato do capim dourado. Então, quando se fala de artesanato de capim dourado associado à tribo indígena, estamos nos referindo à tribo indígena xerente. Professor, xerente, que pertence ao povo Acauê, é exatamente localizado aqui no centro do estado. Vamos agora mencionar um pouco sobre as tribos indígenas existentes no estado do Tocantins, tá? Quantas tribos nós temos? Lá no Bico do Papagaio, lá no norte do estado, nós temos a presença da tribo indígena Apinagé, ou Apinagé, A-P-I-N-A-J-E. Você pode tirar o J e substituir por um Y, Apinaié. Na língua indígena se fala Apinaié, mas nós chamamos de Apinagé. Tanto faz Apinaié, Apinagé, das duas formas já foram mencionadas em prova, as duas formas vai estar correta, ok? De onde se localiza, professor, o povo indígena Apinagé? Está localizado nos municípios de Tocantinópolis. A reserva indígena Apinagé está em Tocantinópolis, Maurilândia e Cachoeirinha. Tocantinópolis, Maurilândia e Cachoeirinha. Professor, mas eu já vi em aula você falar no município de São Bento. Gente, a reserva pega os três municípios, Tocantinópolis, Maurilândia e Cachoeirinha. Só que nós temos a aldeia indígena Apinagé localizada também no município de São Bento. Então, Tocantinópolis, Maurilândia, Cachoeirinha e São Bento se localizam aldeias indígenas Apinagé. Mas a reserva se restringe aos três municípios iniciais, Tocantinópolis, Maurilândia e Cachoeirinha. Continuando no norte do estado, nós temos a tribo Xambioá, que muita gente acha que a tribo Xambioá está localizada no município de mesmo nome. Não é. A tribo Xambioá se localiza em Santa Fé do Araguaia. Próximo, sim, ao município de Xambioá, mas é no município de Santa Fé. Detalhe, hein? A tribo Xambioá, ela é descendente dos indígenas Carajá, lá da Ilha do Bananal. Tanto que eles podem ser denominados como Carajá Xambioá. Professor, eles podem ser chamados de Carajá Xambioá? Podem. Mas a prova normalmente denomina eles apenas como Xambioá. Se falar Carajá Xambioá, eu sei que é a mesma tribo Xambioá do município de Santa Fé do Araguaia. Estou subindo, aliás, indo para o sul do estado. Primeiro Apinagé, lá no Bico, depois Xambioá. Aqui a leste agora, nós temos o município, aliás, nós temos a tribo indígena de Craô. Os indígenas Craô se localizam em Goiatins e Itacajá, tá? Municípios de Goiatins e Itacajá. Subindo ainda, no sentido sul do estado, nós temos a tribo xerente, localizada no município de Tocantinha. Lá no Vale do Araguaia, nós temos a tribo Craô Canela, que é oriunda da miscigenação dos indígenas Craô com os indígenas Canela. Os índios Canela, os indígenas Canela não existem mais no Tocantins, tá? Apenas a descendência deles, que foi a fruto da mistura com os indígenas Craô. Craô Canela localizado em Lagoa da Confusão. Detalhe, a tribo Craô Canela, o povo indígena Craô Canela, foi o último povo indígena cuja reserva foi demarcada no estado do Tocantins, ainda em 2008. Professor, em dezembro de 2008 houve a demarcação da reserva indígena Craô Canela. Agora, na Ilha do Bananal, eu tenho a presença dos povos indígenas Carajá, Javaé e Avacanoeira. Na Ilha do Bananal temos os povos Carajá, Javaé e Avacanoeiro. Professor, um detalhe que já foi abordado em prova e eu fiquei muito na dúvida. Quando se fala, por exemplo, em relação à Ilha do Bananal... Opa, deixa eu só ajeitar isso aqui. Quando se... Garganta hoje está... Não é puberdade, não. É a voz mesmo que está ruim. Quando se fala da Ilha do Bananal, a Ilha do Bananal é 100% reserva indígena? Não. E já foi abordado em prova. Foi abordado em prova afirmando que o centro-sul da Ilha do Bananal é a reserva indígena Carajá e Javaé.
Apesar da existência dos indígenas avacanoeiro, a reserva indígena na Ilha do Bananal, dentro da ilha, pertence apenas aos Carajá e Javaé. Professor, e o norte da ilha é o quê? É um parque nacional. Parque Nacional do Araguaia. Professor, então a Ilha do Bananal está dividida entre o Parque Nacional do Araguaia, na parte norte, e o Parque Indígena do Araguaia, que envolve a reserva Carajá e Javaé. Exatamente. Mas na Ilha do Bananal, além dos indígenas Carajá e Javaé, nós temos ainda a presença de indígenas avacanoeiro. Perfeitamente. Os indígenas avacanoeiro hoje já superam 20 representantes, certo? Se eu não me engano, o último dado que eu consegui puxar eram 28 representantes avacanoeiro. Professor, ok, então nós temos na ilha Carajá, Javaé e Avacanoeiro, porém a reserva indígena pertence apenas aos Carajá e aos indígenas Javaé. Professor, já saiu uma determinação do governo federal, da justiça, afirmando que tem que ser demarcada a reserva indígena Avacanoeiro, à margem direita do rio Javaés, que fica fora da Ilha do Bananal, uma área total de quase 29 mil hectares. Perfeito. Quase 29 mil hectares para os indígenas avacanoeiro. É como se fosse 1.000 hectares para cada indígena. E, professor, é uma área grande demais, gente. A vida que a gente leva é diferente da vida do indígena, certo? A forma, o habitat, a cultura é completamente diferente. Hoje, essa reserva, apesar de ter sido definida, que venha ocorrer a sua demarcação, certo? Ainda não foi demarcada, é necessário é necessário... Nossa, fugiu até a palavra aqui. É necessário promover a retirada daqueles que foram desassentados pelo INCRA, que se encontram nessa região. Vai pegar também um pedaço da Fundação Bradesco, ali da área da Fundação Bradesco. Então ainda tem outro processo para retirada daqueles que lá se encontram, para que de fato seja demarcada a reserva indígena avacanoeiro. E os indígenas Pancararu, os avacanoeiros são um detalhe. Já foi abordado em prova que eles vieram de Goiás. E vieram mesmo. Vieram de Goiás. Lá em Goiás tem ainda uma reserva avacanoeiro com poucos representantes. Eles vieram para o antigo norte de Goiás por volta da década de 60, da década de 60, não, anterior à década de 50, por volta da década de 30, 40, eles vieram para essa região, se instalaram na Ilha do Bananal e lá permaneceram poucos representantes hoje. Professor, então existe avacanoeiro, está localizado na Ilha do Bananal, apesar de existir uma reserva avacanoeiro lá em Goiás. Exato. Professor, mas e os indígenas Pancararu? Os indígenas Pancararu se localizam em Gurupi. Eles vieram do sertão pernambucano entre a década de 60 e a década de 70, se instalaram inicialmente em Figueirópolis, no município de Figueirópolis, no sul do estado, mas com o desenvolvimento de Gurupi, como eles não possuem reserva demarcada, acabaram se deslocando para o município de Gurupi e vivem hoje na cidade de Gurupi. Existe hoje uma perspectiva de projeto para uma possível demarcação dos indígenas Pancararu na região de Figueirópolis, mas a reserva ainda não foi demarcada, não tem uma determinação judicial nesse sentido, e eles habitam a cidade de Gurupi, ok? Então, só para relembrar, lá no norte, vou do norte para o sul, tá? Apinagé, Tocantinópolis, Maurilândia, Cachoeirinha em São Bento, Xambioá em Santa Fé, Craú em Goiatins, Itacajá, Xerente em Tocantinha, Craú Canela em Lagoa da Confusão, Carajá, Javaé e Avacanoeiro na Ilha do Bananal e os indígenas Pancararu no município de Gurupi. Tudo bem aí? Ok? Ativando os comentários rapidinho, só para aliviar um pouco e ver se você tem ainda mais alguma dúvida sobre esse assunto. Maior usina hidrelétrica, Tucuruí, sim, no Rio Tocantins, né? Ok, Adalberto aqui. Desde que comecei a ver aula com o professor Júnior, eu acerto mais de 80% nas provas de geografia do Tocantins. Cara, que bacana, viu, Adalberto? Que bacana mesmo. Eu vi uma mensagem, deixa eu ver se eu salvei essa mensagem. Olha aqui, ó. Olha o que eu recebi hoje. Presentão aí. Só apaguei o nome para evitar, vai que eu não queria divulgar esse nome. Aí, professor, gabaritei História e Geografia do Tocantins no CBMTO, concurso Corpo Bombeiro. E estou dentro do número de candidatos para o TAF. Cara, bacana demais. Ficam me perguntando às vezes, professor, por que você faz essas aulas?
Meninas, se a gente tem um resultado como esse, que muda a vida, para mim já valeu todos esses anos de aula. Entendeu? É bom demais, porque lá atrás também ajudaram minha família, e por que não, se você pode hoje contribuir e é claro, dividir um pouco o conhecimento que tem, por que não fazê-lo? Então, vamos para cima, vamos estudar que vai dar certo, ok? Deixa eu ver se tem mais algum questionamento aqui. Lourdinha de Pium, boa noite, seja bem-vinda. O Ellerson lá de Dianópolis. Luísa Jesus está falando, esposa gestante não pode contrariá-la, não mesmo. O problema é que às vezes eu acho que ela abusa, sabe? Eu até não sei nem se ela está assistindo aqui, olha. Abusa não, se estiver assistindo, não abusa não. Excelente, excelente. Rapaz, mas toda noite praticamente eu estou tendo que fazer massagem nos pés. Que fala assim, não, o pé está inchado, vai fazer, não vai fazer massagem. Aí eu faço o quê? Vou lá fazer massagem. Marido inteligente é marido obediente, entendeu? Tá tudo certo aqui. Nem é abuso, viu, paixão? Se você estiver assistindo, não é abuso, não. Eu gosto de fazer massagem. Pode pedir toda. Não, pede só de vez em quando. Vamos lá, meninas. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Professor, algumas dicas, só algumas coisas que possam cair no vestibular da UFT. O Janailson está falando, Janailson. Sobre o vestibular, que cai no vestibular e cai no concurso, mas o vestibular ele costuma explorar um pouco a questão de vegetação do Tocantins, que é o cerrado predominante, 87%, 10% de floresta amazônica. Eu tenho que saber qual é o clima do cerrado, que o cerrado, o clima é tropical semiúmido, tropical semiúmido, ou só tropical, ou só semiúmido, ou tropical continental, tanto faz na forma que for abordada, certo? Que no Tocantins tem floresta amazônica, então no Tocantins também tem floresta equatorial, de clima equatorial, ou seja, o Tocantins, a transição do cerrado para a floresta amazônica, a transição do clima tropical para o clima equatorial, e a floresta amazônica no Tocantins se localiza no Vale do Araguaia, na divisa com o estado do Pará. Falei de vegetação do Tocantins, característica do cerrado, cai na prova. Falei do clima do Tocantins, cai na prova. Falei da questão de precipitação, 1.500 milímetros anuais de chuva, onde chove mais, sudeste é mais seco, região do Vale do Araguaia chove um pouco mais. Quer dizer, essas características básicas são abordadas em prova, certo? Nas provas dos vestibulares daqui. E em especial o UFT. A UFT ela cobra ainda uma coisinha bacana, que cai também no concurso, que são os ciclos econômicos do Estado. Tá? Eu tenho que saber quais são os ciclos econômicos que podem ser abordados na prova. Por exemplo, nossa senhora, acho que é uma mistura de resfriado com a garganta. Vou tomar um gengibre aqui com mel, né? Tentar. O que nós temos em relação aos ciclos econômicos? Coloca na cabeça de vocês o seguinte: nós tivemos alguns ciclos econômicos no estado do Tocantins. No século XVIII foi o ciclo da mineração do ouro. Na década de 20 do século XVIII até a década de 70 para a década de 80, ocorreu o início da mineração do ouro, o auge da mineração e a decadência da mineração. Tudo associado ao século XVIII. O que eu preciso saber sobre isso? Municípios que surgiram no antigo norte goiano, fruto do ciclo da mineração do ouro. O grande destaque que a UFT costuma colocar em prova, não só a UFT, mas as provas de concurso também, é o município de Natividade. Falei em ciclo da mineração do ouro, estou me referindo à Natividade. Só Natividade, professor? Não. Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Chapada de Natividade, Monte do Carmo, até Porto Nacional está associado a esse período. Certo? São municípios mencionados no ciclo da mineração do ouro. Mas, olha o detalhe, durante o ciclo da mineração do ouro, a coroa proibia a agricultura na região da mineração, ela proibia a pecuária na região da mineração, ela proibia a navegação pelos rios da região. Por quê? Porque a coroa portuguesa ela recolhia imposto em cima do que era produzido de ouro, e não em cima da agricultura pecuária. E por que proibia a navegação? Para que evitassem de fugir pelos rios sem pagar os devidos impostos. Por isso era proibida a agricultura, proibida a pecuária e proibida a navegação. Professor, e quando ocorreu a decadência do ouro, na década de 70 para a década de 80 do século XVIII, a coroa começou a incentivar a pecuária, incentivar a navegação. Quem criasse animais com o intuito de abastecer o local na região, teria 10 anos, na região norte de Goiás, seria 10 anos sem pagar imposto. Quem estabelecesse ou construísse estabelecimentos comerciais às margens dos rios Tocantins e Araguaia, ficaria 10 anos sem pagar imposto também. Professor, então a coroa, entre o fim do século XVIII e principalmente a primeira metade do século XIX,
quer dizer, de 1880, 1890 até 1950, ou perdão, 1780, desculpa, volta aí, em 1780 a 1800, até 1850, a coroa promoveu incentivos para quem desenvolvesse a pecuária, para quem desenvolvesse a navegação dos rios da região, quer dizer, entrepostos comerciais às margens dos rios Tocantins e Araguaia. Professor, então era 10 anos sem pagar imposto? Era. Agora, o que a prova cobra? Ela cobra os municípios associados ao ciclo da pecuária, ela cobra os municípios também associados ao ciclo da navegação. Quer dizer, o comércio era intenso, principalmente trazendo mercadorias de Belém do Pará. Então, os primeiros municípios que surgiram do ciclo da navegação são os municípios que estão no bico do papagaio. Tá? Falei em ciclo da navegação do Tocantins, existem alguns que surgiram, mas o que cai na prova da UFT é Araguatins, no Rio Araguaia, Itaguatins, no Rio Tocantins, e Tocantinópolis. Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Professor, esses 3 municípios eu posso associar ao ciclo da navegação? Sim, porque vai ser um dos 3 que vai ser mencionado em prova. E o ciclo da pecuária? Gente, enquanto que o ciclo da navegação foi lá no bico do papagaio, o ciclo da pecuária ocorreu na região do quadrante sudeste do Tocantins. Professor, por que o ciclo da pecuária se deu na região sudeste do Tocantins? Por um motivo simples. A população do ciclo da mineração do ouro, estou falando no Rio Lajeado, tem uma pequena usina, tem pequenas centrais elétricas, tá? PCH, pequenas centrais hidrelétricas, inclusive ali em Lajeado tem 5. Mas voltando, hoje eu não estou bem não, tô sentindo demais aqui, mas voltando em relação a essa questão, nós temos relacionado ao município, ao ciclo da pecuária, foram municípios que surgiram como se aqui no mapa do Tocantins, a tela que aqui se encontra seria o estado do Tocantins, tá? Se eu dividir aqui, traçar uma linha aqui no meio, é como se aqui fosse o norte do Tocantins, aqui o sul. Se eu passar mais uma linha aqui, esse lado da Ilha do Bananal é o sudoeste e esse lado aqui é o quadrante sudeste, divisa com a Bahia. Ou seja, nessa região mais próxima à Bahia foi onde ocorreu a mineração do ouro e foi onde ocorreu o ciclo da pecuária. Professor, e quais foram os municípios do ciclo da pecuária? Município de Lizarda, que hoje pertence à região do Jalapão, município de Taguatinga e município de Ponte Alta do Bom Jesus. Percebam vocês que esses municípios, Lizarda, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, são municípios antigos. São municípios que têm aí cerca de 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos de emancipação. Certo? Professor, assim como Itaguatins, de 100 a 50 anos, assim como Itaguatins, Araguatins e Tocantinópolis também, porque surgiram na mesma época, entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, entre 1880 e 1850, ok? Tá, falei do ciclo da mineração do ouro com Natividade, Arraias, Almas, Conceição do Tocantins, Monte do Carmo. Falei do ciclo da pecuária com Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda. Falei do ciclo da navegação com Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Agora tem outro ciclo depois desses 3. Também mencionado em prova, que é o ciclo do cristal de rocha. Professor, o que é o cristal de rocha? Gente, o cristal de rocha também é chamado de quartzo. Já foi perguntado na prova que outro nome recebe o cristal de rocha. Falava um texto muito bonito sobre o ciclo do cristal de rocha e finalizava perguntando que outro nome recebe o cristal de rocha. O cristal de rocha é quartzo. O que é isso? É aquele cristal que todo mundo conhece. Professor, e onde ocorreu o ciclo da mineração do cristal de rocha? Cai na prova. E quando cai na prova, muita gente pensa que vai cair na prova falando de Cristalândia. Não, não, não. Na prova, normalmente, não se menciona o município de Cristalândia. Por quê, professor? Porque fica muito evidente falar de Cristalândia associada ao ciclo do cristal de rocha, tá? Fica muito evidente. Então, qual é o município que normalmente é abordado na prova associado ao ciclo do cristal de rocha? Pium. Você pega o cristal de rocha, meninas, lembrando a vocês que está o número fixado aí, manda um WhatsApp para mim solicitando material de Palmas e Tocantins. É gratuito, tá? Professor, sobre o ciclo do cristal de rocha, é só Pium em Cristalândia? Não, esses são os 2 principais municípios. Mas você vai pegar Formoso do Araguaia, vai pegar Adueré, vai pegar Arapoema, Breulândia, Pau d'Arco, você vai pegar municípios ao longo do Vale do Araguaia,
certo? Do sul, da região mais ao sudoeste do estado, região oeste do estado, região noroeste do estado, você vai pegar municípios que ou surgiram ou tiveram seu desenvolvimento econômico em função da exploração do cristal de rocha, tá? Que isso já se deu no período de 1930 a 1950, de 1930 a 1950, ciclo do cristal de rocha, já no século XX. Então, relembrando a vocês, nós tivemos aí, no século XVIII, mineração do ouro, entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, ciclo da pecuária e ciclo da navegação, e na primeira metade do século XX, ciclo do cristal de rocha. Apareceu aqui, meu amigo, professor Delgado Júnior. Se você não está seguindo, segue, escuta a voz da experiência. Delgado Júnior é o cara da informática para concurso. Sabe muito e tem muito material, tem grupo de estudo, pede para ele, explora o professor Delgado Júnior. É o cara, entra no perfil dele aí, ó, começa a seguir. E é claro, quem não está me seguindo ainda, pode começar a seguir. Deifla Silva, seja bem-vindo, obrigado por estar seguindo. Rilzilene, obrigado por estar seguindo. Maria Eduarda começou a seguir, muito obrigado. Michele Limaneri, obrigado por estar seguindo. Eu recebi mensagem outro dia de uma estudante que vai fazer a prova da Unirg, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul. Falou, professor, e recebi pelo Instagram. Professor, tem algum material? Pode me ajudar? Gente, encaminhe o material sem custo nenhum, gratuito. Não precisa falar assim, professor, quanto que custa? Não, é de graça. Professor, e porque é de graça, ele é de péssima qualidade? Não, não é de péssima qualidade, não. A gente tenta ir acertando e melhorando a cada dia para que possa ajudar vocês. Agora, por favor, segue aí no Instagram. Quem não está seguindo, segue. Quem não mandou mensagem ainda para receber o material gratuito, manda mensagem para que possa ajudá-los. A prova enfermagem, seja bem-vinda. O objetivo dessas aulas já tem, não sei quantos anos, acho que devo ter começado há 15 anos fazer aula no YouTube, Facebook, no Orkut eu acho que não, mas nas redes sociais para a gente fomentar o conhecimento. A Lucileia Lopes está falando, e as comunidades quilombolas? Detalhe, olha, vamos falar um pouquinho sobre as comunidades agora. Teve uma prova, Lucileia, uma questão que falava assim, ó, sobre as comunidades, que as comunidades quilombolas foram formadas por descendentes de negros, mestiços, mamelucos, cafusos e indígenas. Aí eu pergunto a você, as comunidades quilombolas são oriundas de negros, mestiços, mamelucos, cafusos e indígenas? Se você se depara com isso na prova, descendentes desses que eu mencionei aqui, se você se depara com isso na prova, será que você acerta? O Janaílson está perguntando, o sudeste do estado tem tribo indígena? Tem não, Janaílson. A mineração do ouro, que ocorreu na região do quadrante sudeste do Tocantins, fez com que as tribos que lá se encontravam, que eram os índios Acroá e Chacriabá, fossem extintos ainda no período da mineração, ainda no século XVIII. Então, hoje, no sudeste do Tocantins, não tem tribo indígena. Tem tribo indígena na parte oeste, tem tribo indígena no centro, tem tribo indígena no norte, tem tribo indígena na região nordeste, noroeste, mas no sudeste do Tocantins, sem chance, não tem tribo indígena, ok? Eu só lembrei de ti na prova da Guarda Metropolitana, Negra Ponto de Souza Gomes. Oh, que bacana. Uma pena que a gente não tem as questões da Guarda. Quem tiver as questões, por favor, manda para mim. O professor não podia sair com a prova, mas eu sei que teve gente que saiu com a prova. Teve fiscal de prova desavisado aí que deixou a pessoa sair com a prova. Entendeu? Se você teve acesso às questões, manda para mim, por favor. Ilha do Bananal, não sei se é Lara Fernanda ou Yara Fernanda, tá? A Ilha do Bananal se localiza na região sudoeste do Tocantins, tá? Se falar oeste do Tocantins, tá certo, mas o local exato é sudoeste. E a Ilha do Bananal é 100% território tocantinense. Agora, falando ainda sobre as comunidades quilombolas, as comunidades quilombolas, nós temos hoje 44 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares. Essas comunidades quilombolas no Tocantins, elas se concentram, não são exclusivas, tá? Mas se concentram principalmente na região do quadrante sudeste do Tocantins, que é onde ocorreu o ciclo da mineração do ouro. Professor, eu posso afirmar que a comunidade quilombola teve descendência indígena? Teve sim.
Por quê? Porque os indígenas também teve uma tentativa de aprisionamento indígena, fugiram, se concentraram nas comunidades, até mesmo porque depois de muitos anos eles já conviveram ali aprisionados com os negros e perderam um pouco da característica indígena, principalmente alguns fruto da idade ou do tempo que permaneceram aprisionados, certo? É claro que numa intensidade muito menor do que os negros. E quando você fala de cafuzo, mameluco, quer dizer, são frutos da miscigenação de negros com indígenas, com brancos, né, mulatos, que também chegaram a compor as comunidades quilombolas da época, certo? Os quilombos, melhor dizendo, que hoje deu origem às comunidades quilombolas existentes no Tocantins. Professor, consegue para nós uma apostila de legislação da educação, por favor? Olha, eu tenho por coincidência uma apostila aqui que eu acho que eu vou fornecer para vocês. Manda para mim, quem foi da educação, manda para mim solicitando, que eu vou ver se eu tenho ela aqui, uma apostila completinha para vocês para o concurso de educação, tá? Do GPS, e eu vou fornecer, mas gratuitamente, porque o GPS me liberou para fornecer ela gratuitamente para vocês. O GPS é o maior preparatório para concurso que tem no estado do Tocantins. Uma apostila bem bacana, eu vou mandar para vocês, mas manda um oi para esse WhatsApp solicitando o material. Márcio Cavalcante, de Itaquaruçu. Ô, Márcio, seja bem-vindo. Ok. Clima. Sobre o clima, caiu na prova da guarda. Que bacana, viu? O foco das aulas são normalmente em cima das questões dos concursos anteriores. E vamos tentando focar para que vocês possam ter isso nos concursos. Alexandra Araújo, seja bem-vinda sempre. Já está pronta, Alexandra. Eu entreguei ela antes do concurso da guarda, ela foi liberada. Manda um oi que vai estar sendo encaminhado. Se você já fez o cadastro, eu acho que você já tem um cadastro. No seu cadastro, quando você acessa a geoteca do meu site, lá você baixa a apostila de Geografia e História de Palmas também. Está lá atualizadinha, ok? Qual contato do organizador do aulão de Araguaína? Nubit. Sabe o que acontece com esse aulão de Araguaína? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu quero orientação de vocês aqui. Estavam com um local para fazer o aulão lá na Facite 2, se eu não me engano, que tinha capacidade para um pouco mais de 100 pessoas. E teve uma diretora, acho que diretora da escola, que ela conseguiu o auditório com capacidade para mais de 300 pessoas numa escola de tempo integral de Araguaína, lá na Nova Araguaína, entendeu? No setor Nova Araguaína, que fica ali à direita, quando você vai chegando em Araguaína, um bairro à direita que se tem. Eu acho até que chega lá através da... Nossa, eu conheço um pouco Araguaína, mas fica ruim de eu falar os nomes, porque ali onde uma área nova que foi construída, que o povo vai fazer caminhada, acho que por ali chega também mais fácil nessa escola. Então, estou só definindo exatamente qual o melhor local, pela quantidade de pessoas a se inscreverem, para a gente divulgar o aulão lá de Araguaína. E em Gurupi também já vai ter outro aulão. Nossa, tem um monte de aulão marcado aí. Ok? Quem quer material, viu, Cris? Quem quiser material, manda um WhatsApp para esse número que está fixado aí, para que vocês possam receber gratuitamente material de apostila de Geografia e História de Tocantins e Geografia e História de Palmas. Tá? É só mandar o material. Sayara, vamos conversar, porque eu estou difícil de conseguir responder todas as mensagens, mas vamos conversar ainda sobre aquele projeto, ver se eu consigo ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Não esqueci não. Quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram. Começa a seguir, marca os coleguinhas para que eles possam seguir também, para que nós possamos acompanhar e ajudar um número cada vez maior de pessoas por aqui, ok? Johnny Barbosa, professor, enfim, consegui interagir na sua aula, visita em casa logo na terça, difícil, caramba. Não, e agora, foi justo agora que nós estamos na etapa final. Você foi meu professor quando eu fazia faculdade na Unitins, caramba, Aurenice. Gente, eu tive uns 4.500 alunos na Unitins e ADECOM, muito, muito bacana, experiência belíssima. Mário Gomes, professor, vou fazer a prova de concurso SEDUC. Rapaz, falando de concurso, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Eu postei no meu Instagram
o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins fez um vídeo comigo. Posso encaminhar um vídeo para vocês, manda um WhatsApp que eu vou estar encaminhando para vocês também. Só vai passar nos concursos quem me mandar um WhatsApp, quem estiver seguindo no Instagram. Quem não segue não passa, quem segue é aprovado. Então segue. O presidente da Assembleia, ele já tinha comentado e ele fez o vídeo afirmando que vai fazer o concurso da Assembleia para aproximadamente 100 vagas. Está se fazendo o levantamento exato da quantidade de vagas e de quais são os cargos que vai ter. Então, ano que vem, ele falou no segundo semestre, por causa da comissão que está sendo montada, o levantamento, deve divulgar alguma coisa já no segundo semestre sobre quantitativo, mas a prova deve ocorrer no ano que vem. Professor, e aí, gente, até o regimento interno da Assembleia eu vou fornecer para vocês. O que eu quero? Que você comece a estudar agora, porque a Assembleia, nível médio, vai estar recebendo mais de R$5.000. É 2.100 só de auxílio alimentação. Só de auxílio alimentação. Quem é concursado de nível médio lá da Assembleia, hoje recebe mais de 10 mil. Os concursos antigos, está tudo com mais de 10 mil de salário, 10, 15 mil de salário. Então, quer passar? Estuda, começa. A Meg Moura, em Paraíso, houve exploração de cristal na Serra do Estrondo? Não, Meg, na Serra do Estrondo não. Apenas na região, mais ali para o Vale do Araguaia, região de Cristalândia, Pium, mais próximo do Rio Araguaia, na Serra do Estrondo não ocorreu. Meu avô foi pioneiro em Paraíso e ele morou lá em Pium, exatamente explorando cristal. Depois, quando o cristal já não estava em alta, surgiu o Paraíso e acabou mudando para Paraíso no início da década de 60. Araguaína, se eu não me engano, dia 28 de abril, tá? Aulão em Araguaína, dia 28 de abril. Grava aí, marca que nós vamos fazer um aulão. Eu vou ter aulão em Araguaína de manhã, de tarde, de noite. O local de manhã já está lotado, o local à tarde já está lotado, o local da noite que eu estou tentando encontrar um local maior para que possa atender a todos que estão querendo assistir a aula, ok? Então essa escola de tempo integral, Domingos da Cruz, se eu não me engano é o nome da escola, que nós estamos tentando ver se é viável para vocês irem para lá para a gente fazer o aulão, ok? Ok. Pode ir. Eu quero a apostila de legislação. Gente, o que eu tiver eu vou estar disponibilizando no site. Aí vocês entram lá e baixam tudo. Ok? Ô, Cíntia, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho. Meninos, vamos fazer o seguinte agora. Minha voz no fim. E nosso horário também já expirando aqui. Eu só peço a vocês o seguinte. Não sai agora não, tá? Continua assistindo aí. Eu só peço a vocês o seguinte. Primeiro, manda o WhatsApp para esse número que está aí fixado, falando seu nome e a cidade de onde você é. Se não mandou o seu nome e cidade, manda aí nome e cidade. Porque Via Lago, exatamente, Adriana Rezende, lá pela Via Lago eu acho que você tem acesso a essa escola, tá? No final da Via Lago. Manda o seu nome e a cidade. Por que eu necessito de que você encaminhe a cidade? Porque eu tenho aulão espalhado em tudo quanto é cidade. E eu mando, primeiramente, para os meus alunos que eu tenho um número salvo e que está salvo com o nome da cidade. Se está lá Gurupi, primeiro eu disparo mensagem para os alunos de Gurupi para eles fazerem inscrição antes. E se sobrar vaga, os outros vão. Certo? Quando começar a espalhar em outros grupos de WhatsApp ali, vai ter aulão. Se sobrar, entra. Mas quem tem informação privilegiada é quem mandou um WhatsApp para mim, falando o seu nome e a cidade e solicitando material. Vocês vão ter prioridade para inscrição. E nem sempre cabe para todo mundo, certo? Por isso que às vezes eu tento encontrar um local maior. Lá em Gurupi, era uma sala, não deu, montamos um auditório que não deu, que montou um auditório em outra sala para fazer 2 aulas ali para tentar atender. Eu acredito que a Araguaína também talvez tenha uma procura boa lá. Por isso estamos procurando um local mais adequado, ok? Palmas teve, esse sábado teve aqui em Palmas, e esse mês eu acho que vai ter de novo aqui em Palmas, tá? Se eu não me engano vai ter, não sei se 1 ou 2 vezes esse mês agora de abril aqui em Palmas. Mas vou estar divulgando, segue no Instagram. Quem está com o nome salvo Palmas, eu estou mandando também antes para eles informação sobre o aulão, onde vai ser, qual a data que vai ser. Normalmente eu não gosto nada de graça, eu costumo cobrar 2 quilos de alimento ou R$10. Então quem quiser levar alimento, leva alimento. Quem quiser fazer a reserva via Pix, faz via Pix. Lá em Gurupi, que na próxima, os alunos, foi combinado com eles que eu vou fazer um Pix fralda, porque minha esposa está grávida de gêmeos
e haja fralda para 2 crianças, né? Então lá para a Grupi a gente organiza um Pix Fralda, ver se eu consigo fazer isso também para comprar essas fraldas. Mas voltando aqui para vocês, falando sério agora, sem esse bate-papo, eu me deparo com aluno de todo tipo o tempo todo. E sabe o que mais me aparece? É gente que não acredita no seu potencial. É o que mais me aparece, gente que não acredita no seu potencial. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Primeiro, que você vai dar conta. Segundo, que vai dar certo. Sabe qual é a voz que a gente mais ouve na nossa vida inteira? É a nossa própria voz. É o que a gente mais ouve. Se você ficar propagando coisas otimistas, que vai dar certo, que eu vou conseguir, que eu vou estudar e as coisas vão fluir para mim, se você ficar propagando isso o tempo todo e com frequência, vai dar certo, porque você vai acreditar e você vai fazer por onde para estudar, se dedicar e passar. Se você ficar propagando as dificuldades, gente, isso vai te desanimar de tal forma que você não vai estudar mais. Se bobear, nem faz a prova. Então, propague coisas. Oi, travou um pouquinho por causa da ligação. Ok. Eusilene está falando aulão no bico. Já fui em Araguatins para fazer um aulão uma vez. E estou combinando hoje, conversando com o diretor do campus do IFTO de Araguatins, para a gente ver se consegue fazer um aulão lá no IFTO de Araguatins, tentando nesse sentido, ok? Em Colinas, estavam conversando comigo hoje à noite para a gente agendar um dia em Colinas. Estavam querendo dia 15, mas eu não sei se dia 15 eu já tenho um aulão previsto aqui. Ai, não lembro se dia 15 é em Porto Nacional, acho que não lembro agora qual cidade que é, mas depois eu vou organizar. Mas coloca uma coisa na cabeça de vocês, meninos. Primeiro, que já deu certo porque você está aqui. Segundo, que já deu certo porque você acredita que vai dar certo. Terceiro, já deu certo porque você precisa fazer com que dê certo. Então estude até passar. Toda a fila anda, uma hora chega a sua vez. Você vai estudar até passar. Não é estudar para esse ou para aquele concurso. É até ser aprovado e tomar posse no concurso que você deseja. Entendeu aí? Por que eu trabalho tanto? Porque eu tenho uma filha linda. Eu tenho mais 2 que estão vindo. E eu quero muito que eles tenham conforto, que eles tenham uma qualidade de vida. É por isso que vocês têm que se dedicar, por isso que vocês precisam acreditar, por isso que vocês têm que estudar. Para que vocês tenham também uma família linda com conforto que ela merece. E pode ter certeza, o concurso público ele vai te proporcionar isso. Antes eu era feio, agora eu sou concursado. Talvez para muitos olhem para mim e falem assim: professor, você continua feio, mas quando eu vejo a minha imagem no espelho, eu vejo um cara lindo porque hoje ele é concursado. Entenderam aí como é que funciona? Então, muito sucesso, fiquem todos com Deus, se tornem concursados e não feios. Porque eu tenho certeza que a partir do concurso vocês vão ficar cada dia mais lindos perante a sociedade, perante a sua família. Beijo, fiquem com Deus. A Sandra está falando: boa noite, professor. E o concurso CEMED de Palmas, soube que a prefeitura assinou o decreto na semana passada. Você acha que será publicado ainda nesse semestre? Eu acredito que sim, eu escutei boato que esse semestre vai ser publicado o concurso da CEMED, que é da Educação de Palmas, tá? Dani, professor de espanhol, está falando: ser abençoado, Gêmeos não é para qualquer um. Cara, eu estou feliz demais. Contar uma coisa só para vocês permanecerem aqui. Eu comento em sala de aula, eu normalmente não comento isso em vídeo, porque eu acho que sabe, é coisa que é mais para resguardar, mas eu vou comentar para incentivar mesmo. Nós aqui em casa que eu me refiro, eu e meus irmãos, tá? Somos 7 irmãos. Papai, ele teve os 7 filhos muito jovem, então não teve problema. Só que nós somos de uma geração que quer ter filho mais velho. Como nós preferimos ter filhos mais velhos, os homens, todos eles desenvolveram uma doença genética que diminui ao longo da idade a fertilidade, a quantidade e a qualidade do espermatozoide. Diminui a fertilidade, ou seja, a chance de ter filho de forma natural é mínima, é muito pequena. Isso quer dizer o quê? Que eu estava aos 40 anos
sem ter filho. Chegando aos 40 sem ter filho, e meu sonho de vida era ser pai. Professor, você quer dizer o que com isso? Olha, quer dizer que nós investimos o que tínhamos e o que não tínhamos buscando um sonho. E o meu sonho era ser pai. O seu sonho hoje pode ser ter uma família, pode ser ter um concurso, pode ser ter uma estabilidade. O meu era ser pai, certo? E fruto disso, a minha filha, que hoje está com 5 anos, ela é fruto de uma fertilização in vitro que nós fizemos. Minha mulher não está aqui assistindo não, né? Porque senão ela vai zangar comigo de eu estar falando isso. Mas eu falo com o intuito de quem porventura passar por isso, acorda para essa situação. Primeiro, quando nós fizemos o exame, que foi ver a quantidade de espermatozoides, o médico à época falou assim pra gente: olha, só deu 2 espermatozoides, só 2. Um era mais ou menos e o outro era ruinzinho. Foi essa a expressão que me falaram na época. Um era mais ou menos, o outro ruinzinho. Aí perguntou assim: vocês querem, coloca os 2 de uma vez para ver se dá resultado? E eu olhei para minha esposa e falei assim: não, eu quero tentar, né? Se não der a primeira, vai a segunda. Falei baixo, não, ela não chegou não, ela está na casa da minha sogra, tá aqui não. Aí os médicos optaram então por colocar um mais ou menos, né, para ver se vingava. E colocou mais ou menos e não deu certo. E a gente ali, nossa, sabe, você ficar numa expectativa tão grande, depois tudo cair por terra e você chorar demais, foi o que aconteceu. E a gente foi, não, vamos tentar com o ruinzinho. O ruinzinho está com 5 anos de idade, se chama Cecília, é uma menina linda, linda, linda. Quando Deus quer, Ele faz acontecer, entendeu? Então você faça a sua parte, nós fizemos a nossa. Vai dormir na caixinha, casinha do cachorro hoje, provavelmente. Mas eu falo isso para vocês entenderem que é possível. O que vocês fizerem é possível. Você acredita que é possível, faça por onde para que se torne possível. E agora minha esposa está grávida de gêmeos, nós vendemos um lote para tentar, o lote que a gente tinha, porque a gente queria dar irmãos para a nossa filha, que ela já estava cobrando. E fomos fazer lá em São Paulo a tentativa, muito mais caro, mas eu ouvia falar de outras pessoas que fizeram lá, que deu certo. Eu não queria fazer lá, mas minha esposa queria, então vendeu o lote e fomos. Rapaz, lá deu uma tentativa só uma, e acredita, não deu certo. Professor, e aí? Nossa, foi choro demais. Aí minha esposa, e agora o que a gente vai fazer? Eu falei assim: tem a outra metade do lote. Quer sinceridade? Não tinha dinheiro da outra metade do lote. Não existia isso. Eu peguei o cartão e aumenta o limite e vamos pagando, vai dividindo. Rapaz, nessa divisão eu falei: agora São Paulo não, porque fica caro demais, porque eles viram pra gente e falaram assim: depois de manhã vocês têm que estar aqui. E aí você tem que comprar passagem aérea de última hora e aí não dá certo. Eu, não, coloca Brasília ou Goiânia, porque aí é mais perto, a gente entra no ônibus ou vai de carro, chega lá em tempo. E fomos tentar em Goiânia. Tentamos em Goiânia, rapaz, quando ligaram pra gente, falando que a gente teve 10 tentativas, que foram 10 embriões fecundados. Nossa, pensa na alegria, pensa no choro, mas de felicidade. Um choro de felicidade foi o que aconteceu, entendeu? E aí a gente falou: cara, deu certo, nós temos 10 tentativas. E nessas 10 tentativas, na primeira tentativa, o médico falou assim: se colocar 2 embriões, se colocar um embrião, é 40% de chance. É 40% de chance. Não, 2 embriões. Aliás, um embrião é 25% de chance de dar certo, é isso. Um embrião é 25% de chance de dar certo. E 1% de chance de virem gêmeos. Se colocar 2 embriões, é 60% de chance de dar certo. E 25% de chance de virem gêmeos. E 1% de vir trigêmeos. E aí, o que vocês querem? E a gente, vamos com 2. Vamos com 2, porque se vierem 2 crianças, excelente. Se vier 3, é mais benção ainda na família. E assim nós fomos. Entendeu? Colocou 2 e vingou os 2. Tem 2 garotões que estão vindo aí lá pro mês de agosto. Só bênção na vida. E essas bênçãos sinceramente, eu não sei o que eu fiz para merecer. Entendeu? Mas eu agradeço todo dia a Deus, porque meu maior sonho de vida era ser pai, e ser pai de uma família linda e numerosa. E isso, graças a Deus, está acontecendo aqui. E o que eu falo para cada um de vocês que estão aqui assistindo até agora,
é que não desistam dos seus sonhos, que acreditem, que façam o possível e o impossível, porque quem está lá em cima, pode ter certeza, vai ver o seu esforço, vai ver a sua dedicação e vai te abençoar também. Entenderam? Amém? Então, meninos, que sejam todos abençoados, que aproveitem muito, muito, muito mesmo as oportunidades que chegam à sua porta. Agarre cada uma delas e sejam muito felizes. Confie em Deus, peça a Deus bênçãos na sua vida, estude, se dedique que vai dar certo. Beijo no coração. Quem não está seguindo, segue aí no Instagram. Segue, está seguindo? Só vai passar quem está seguindo, mas abençoado vão ser todos vocês. Beijos, fiquem com Deus. Segue no Instagram e manda um WhatsApp para esse número que está aí fixado. Meu Deus, minha mulher está aqui. Gente. Eu aceitei. Eu não sei se ela vai aparecer aqui. Eu não sabia que ela estava assistindo, não. Nossa Senhora, deu uma dor no coração agora. Oi. Gente. Oi, paixão. Oi. Oi, paixão. Tá zangada não, né, paixão? Você entrou agora, foi? Foi. Pois é, né? Hoje eu acho que eu vou dormir na casa do cachorro. Minha esposa tá na cama do cachorro. Não tem nem casa, mas tem cama. A minha esposa tá na casa da minha sogra agora. E tá com saudade, paixão. Tô doido pra fazer massagem no seu pé hoje, ó. Muito bom. Deixa eu ver a Cecília. Cecília! Oh, gente, tá parecendo vestido do mato. Olha. Parece aquele monte do carro. Vem, mãezinha. Puxou o pai. Olha, vou te ligar. Última chance, vem. Vem rapidão. Olha, ó, fala um oi pro seu pai. Oi, princesa do papai. Vem cá. Não, não quer assistir, não? Oi, amor. Cecília. Dá um alô pros alunos do papai, dá. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala, hoje eu não estive Hoje aí. E você não estava aqui para aula com o papai? Hã? Você não veio para aula com o papai hoje aqui, mas você tá aí, pode conversar que eles estão vendo você. Quer mostrar seu desenho? Oi. Que desenho lindo, meu amor. Você que fez, deixa eu desativar os comentários aqui para eles verem você melhor. Olha que lindo. Uma borboleta? É borboleta? Vem, dá tchau. Então. Não, você já tirou os comentários? Eu tirei os comentários. Você quer colocar os comentários? Quero que eles vejam. Não, mas Ela quer ver o que vocês vão falar. pronto. Oi, amor. Tira os comentários. Ah, é para tirar os comentários. Pronto. Mostra o seu desenho para todo mundo ver o quanto você desenha lindo. Olha aí, gente. Aí é a Ruizinha. Linda demais a princesa do papai. Tchau, papai. Boa noite. Tô indo pra casa. Te amo, meu amor. Beijo enorme para você, tá? Tô te esperando. Vem para casa, tá bom? Tchau, até agora. Beijo, paixão. Tchau. Te amo. Até daqui a pouco. É. Tchau. Oi. Opa. Pois é, né? Vamos ver quando chegar aqui. Meninos, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Segue aí no Instagram. Quem não está seguindo, segue. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.